Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Cíntia Marsola, psicóloga e facilitadora das constelações familiares. Tá chegando por aqui agora, ainda não se inscreveu no meu canal? Então se inscreve, mas lembra de clicar no sininho para ativar as notificações e receber as últimas atualizações em primeira mão. Não vai ficar de fora, né? Bom, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês é sobre algumas sensações depois que é feita uma constelação. Bom, em primeiro lugar, nada muda se a gente não fizer uma certa baguncinha, não é mesmo? Eu vou fazer uma metáfora então aqui, um paralelo com a nossa casa física, né? Que é, na verdade, para a gente arrumar o nosso emocional, vai funcionar mais ou menos como arrumamos a nossa casa. Então, para a gente fazer aquela faxina, a gente não vai deixar as coisas nos mesmos lugares. Para varrer, para passar um aspirador de pó, para tirar uma poeira, não tem como a gente não fazer aquele agito e aquela zona, para depois tirar todas aquelas sujeiras e colocar a coisa em ordem. Numa constelação familiar, já dizia Bert Hellinger, que a ordem ela vem primeiro e o amor depois. Então, até para a gente fluir neste amor do nosso sistema familiar e que para as nossas relações aconteçam mais saudavelmente, é necessário que a gente coloque o nosso sistema, as nossas coisas, as nossas questões em ordem. E colocar em ordem é a gente pegar aquele novelo, né, que a vovó fazia tricô, e a gente às vezes quando está fazendo e depois solta a ponta, até que a gente ache de novo a ponta, né, leva um certo tempo. Se você não marcou a ponta, você perdeu o fio da meada, não é mesmo? Então, é natural que num sistema familiar esse fio esteja com várias pessoas. Então, às vezes, eu me identifico com algumas questões que o meu pai, a minha mãe, a minha avó, ou até outros ancestrais de outras gerações, e aí eu acredito que esse problema seja só meu. E muitas vezes não é assim. Quando a gente abre uma constelação e muitas vezes, Cíntia, mas eu levei um tema para ser trabalhado, aí a hora que abre as constelações, eu trabalhei outro tema, natural. Natural porque a nossa alma, nossa verdadeira alma, ela não trabalha aquilo que a gente quer, né? Isso é mais o ego, tá? A nossa alma, na verdade, ela reconhece aquilo que eu estou precisando e ela vai cuidar de mim naquilo que eu mais tenho urgência. Então, natural que dentro de uma constelação isso aconteça mesmo. Então, não se preocupe se você trouxer um tema e de repente ir para outro tema. Porque se você depois, lá na frente, depois de uns dias, rever, você vai ver que os temas se juntam e tem sentido nisso tudo, ok? Então, depois que acontece uma constelação, é natural por alguns dias que às vezes as pessoas ficam tocados mesmo, né? Se sentindo um pouco estranho, esquisito. Ok. Olha para isso, não coloca debaixo do tapete para varrer depois, nem limpar depois. Só olha, né? Acolhe, porque como a nossa casa, para a gente deixá-la limpa, a gente tem que bagunçar, certo? Então, aqui é quase a mesma coisa, né? Mas e sobre as sensações, outras possíveis sensações, né? Gente, vocês estão mexendo numa constelação, numa enxurrada de informações, né? Para processar
processar todas essas informações e colocar em ordem dentro da gente, um processo de mudança, ele não vai acontecer da noite para o dia, né? Para algumas pessoas vai levar mais tempo, para outras menos, mas um processo de evolução e de transformação, ela vai surgindo naturalmente de acordo com o que você vai assimilando dentro de você. Então, se você foi para essa constelação todo preocupado, tenso, o organismo todo contido, né, com aquela resistência física, depois dessa constelação, você relaxou, porque soltou o problema, soltou a dificuldade. Então, natural que quando você chega para repousar, para descansar, refletir, meditar sobre tudo isso que aconteceu, natural que o seu corpo, ele devolva para você algumas sensações. Então, natural, de repente, vir um choro, de repente, você ficar suando, né? Por quê? Porque você está limpando tudo isso, né? Tem que colocar para fora e soltar tudo isso. Então, se você tiver cansaço físico, ok, respeita o seu corpo em todas essas fases, né? Para algumas pessoas pode dar ânsia de vômito, um pouco de febre, outras chegam até vomitar de fato, né? Por quê? Porque solta, ficou leve, eu relaxei, né? Eu deixei aquela dificuldade com quem de fato pertencia, né? E eu estou ampliando a minha consciência. Então, calcula, você sempre andando em círculo para um lado, uma rotação. De repente, depois da constelação, você percebe que o seu movimento não é em círculo, é em outro movimento, é em espiral um pouco mais espaçosa. Então, se o seu corpo está acostumado num ritmo e você depois começa a ir para outro, mexeu. Que bom, que bom. Por quê? Porque esse processo, na verdade, é libertador. Então, agradeça. Agradeça por colocar para fora, agradeça pelo seu organismo ter encontrado uma maneira saudável de pôr tudo isso para fora e limpar essa densidade toda, esse emaranhado todo que estava com você, né? Claro que toda observação, todo zelo, todo cuidado deve ser olhado com uma certa delicadeza, né? Porque você sabe do que o seu corpo de fato está precisando, a sua intuição reconhece. Então, se você passou daquele limite, já não está mais natural, então busque uma ajuda de um profissional, tá? Isso sim é zelar pelo seu cuidado, tanto emocional quanto físico, ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês de algumas sensações depois de uma constelação. Algumas pessoas, sim, como eu disse anteriormente, passam por isso porque estão se depurando, estão se limpando e o organismo encontra essa forma. Outras não acontecem nada, né? Só sente um pouco a estranheza, um pouco, agora me encaixei, agora entrei num lugar. Antes eu não tinha um lugar nesse sistema, agora eu reconheço que eu tenho, eu sinto que eu tenho um lugar. Então, ok, cada um vai sentir de um jeito, ok? Bom, isso na verdade foi alguns compartilhar, algumas pessoas dividiram algumas sensações depois da constelação, tá? Como eu disse, outras nem tanto. Mas
O mais bacana disso tudo é que depois de alguns dias que a poeira vai abaixando, que tá tudo limpo, tá tudo em ordem, como Bert Hellinger diz, o amor volta a fluir e as relações começam a ficar um pouco mais suave, né? Então, isso é muito libertador e enriquecedor, tá? Então, era isso que eu tinha para dividir hoje com vocês. Então, até o nosso próximo momento. Fiquem na paz. Tchau, tchau.